Teve uma hora que eu estava na casa do Brunet e falei: Brunet, não é possível, Brunet. Você sempre fala coisas tão sábias para mim. Sempre coisas tão sábias, coisas tão diferentes, são respostas tão incríveis. Esse negócio não pode estar saindo da sua cabeça. Ele falou assim: não, Thiago, é que para mim isso daqui vem de Deus e Deus é óbvio. Eu falei: Brunet, eu adoraria achar que Deus é óbvio, mas para mim não é. Aí o Brunet pegou e falou assim: não é óbvio? Eu falei: não. Você gostaria que fosse? Sim. Ele falou: então faz o seguinte, chega em casa, fecha o olho e pergunta para Deus se Ele existe. E fala assim: Deus, se você existe, me dá um sinal em 7 dias. Aí eu falei: é para eu fazer isso mesmo, Brunet? Ele falou: é. Então tá bom, eu vou fazer, porque eu quero provar que Deus não existe. Olha só, eu quero provar que Deus não existe, porque não faz sentido, eu nunca vi Deus. Aí ele falou: então faz isso. Cheguei na minha casa, passou um tempo, Camila dormiu, e eu tenho um cantinho secreto na minha casa. É o único lugar onde eu posso trancar a porta, no banheiro. Aí eu estava no banheiro, de noite, isso madrugada. Aí eu peguei assim, olhei para cima, falei: Deus, se você existe mesmo, me dá um sinal em 7 dias. Se você é mesmo o Senhor, me dá um sinal em 7 dias. Vai, faz isso. Mas se não me der, não existe. Olha o meu grau de arrogância, né? E eu pedi com vontade. Aí eu dormi, acordei e comecei a olhar para todo canto. E eu ficava assim, ó, cadê o sinal? Cadê o sinal? Porque a coisa vai ficar com medo. Imagina se vem um sinal e ele passa e eu não percebo que ele passou. Aí Deus existe ou eu tô achando que não existe? Aí eu fiquei o primeiro dia, cadê o sinal? Ficava olhando. Segundo dia, cadê o sinal? Terceiro dia, cadê o sinal? Cara, não aparecia nada. Chegou no último dia, 7º dia, eu comecei a ficar trêmulo. Eu falei: peraí, se Deus não aparecer hoje, não existe, não vai acontecer nada. Chegou no 7º dia de noite, eu cheguei para Camila e falei: amor, é o seguinte, já é 7º dia de noite, não aconteceu nada, vou jogar a toalha. Ela falou: não desiste, Ti. Eu falei: que não desiste, amor? Não tem como, eu vou dormir agora. Se eu pegar no sono rápido, já era, não é? Aí eu peguei, deitei minha cabeça no travesseiro, e quando eu percebi, eu acordei no 8º dia. E aí Deus não existe. Aí eu falei: amor, Deus não existe. Eu sou um cara, era um cara muito cético, um cara muito racional, um cara muito lógico, um cara que precisava ver a lógica, a matemática batendo. Daqui eu vim trabalhar com dinheiro, com números, não é? E aí no 8º dia eu falei: Deus não existe. Ela falou: não desiste, Tio. Eu falei: amor, eu combinei com ele, e se ele existisse, ele teria que cumprir o combinado, porque não tem ninguém maior do que ele. E ele não cumpriu, então ele não existe. E aí eu estava triste no 8º dia e fui almoçar na casa de um amigo. E nesse almoço, Deus falou comigo. Olha como são as coisas. No 8º dia, Deus falou comigo. Só que a minha cabeça estava tentando me convencer que não era Deus, porque não tinha como ter sido Deus, porque eu combinei no 7º, ele veio no 8º. Ué, se fosse Deus mesmo, tinha vindo no 7º. Aí veio no 8º, Deus falou comigo. A gente estava no almoço, ligou um amigo do dono da casa no FaceTime. Aí esse meu amigo falou: olha, estou com o Thiago. Aí ele: nossa, que interessante, quem é o Thiago? Ele falou: o Thiago é amigo meu. Aí eu falei: legal, deixa eu fazer uma oração por ele. E eu comendo aqui, ó. Eu falei: oração? Como que eu reajo a uma oração? Aí ele botou o celular na minha frente. Aí ele começou lá: irmão. E eu assim, ó, caraca, o que eu faço? Aí eu falei: será que eu tenho que fechar o olho? Aí eu falei: será que eu tenho que fazer assim? Será que eu tenho que falar amém? Eu falei: o que eu faço? E aí eu tava assim, ó, cara, tem alguma coisa acontecendo, ele tá orando, esse cara não sabe o que tá falando, qual é que é? De repente ele pegou e falou assim, ó: e Deus mandou lhe dizer. Pá! Aí eu falei: mandou lhe dizer o quê?
E aí, ele descreveu o meu passado. E ele descreveu coisas que só eu sabia. E ele falou de coisas secretas, de segredos escondidos, de coisas que eu não gostaria de compartilhar. E quando ele fez isso, eu estava com um garfo, uma faca, e eu não conseguia mais comer, porque eu travei, eu comecei a chorar. Eu não sabia o que fazer. E aí minha cabeça estava assim, peraí, ele está falando, não tem como ninguém saber isso, não faz sentido. O que ele está falando ninguém sabe, mas por outro lado eu combinei no 7º dia, ele está falando no 8º dia, mas eu estou comendo, será que eu como, será que eu olho, será que eu fecho o olho? Isso é uma loucura. Aí eu falei, mas é Deus. Eu tive essa certeza.